Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Janela Mágica, um canal que vai ensinar a vocês a como fazer a pintura de miniaturas usando materiais nacionais, com técnicas que você vai conseguir acompanhar facilmente aqui no vídeo e resultados espetaculares como esse beholder aqui que vai ser o nosso primeiro tutorial. Meu nome é Luana, se você tiver qualquer dúvida eu peço que você deixe aqui nos comentários. Se você curtir esse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal para novos tutoriais e me acompanha lá no Instagram e no Facebook para outras novidades. Então, bora começar? Esse aqui é o beholder clássico da WizKids. Ele é uma miniatura que já vem com primer, então você só vai precisar lavar a miniatura antes de pintá-la. Vamos fazer o unboxing dele. Essa daqui é a base grande do beholder, que nós vamos colar depois que ele estiver pronto. E esses são os olhos com poderes que vêm como opção aos olhos normais. Ele vem com 3 dos tentáculos dos olhos sem estarem colados, então você pode usar como opção. A gente vai fazer alguns acertos nesses dentes, mas no geral ele é uma miniatura muito legal e tem bastante detalhes para a gente poder aproveitar. Esse daqui é o modelo já pronto que a gente vai usar de exemplo. Vê como o plástico que vem para o olho está com aspecto de vidro? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito. Esse plástico, quando bem utilizado, dá um detalhe super especial na miniatura. Bom, já lavei e já tirei os tentáculos para poder colá-los. A primeira coisa que a gente vai fazer é fixar a miniatura. Vou utilizar a fita 3M. A gente vai colar a miniatura em um local que fique mais fácil de manuseá-la. Fixar ela bem. Os tentáculos dos olhos nós vamos colar com Super Bonder. É bom você sempre verificar qual tentáculo é de cada espaço antes de colocar a cola. E a gente vai colocar um durex nessa parte transparente, já que nós não vamos pintá-la. Então isso vai evitar que qualquer tinta acabe sujando essa parte. Vamos deixá-la bem rente ao beholder. Essa daqui é uma palheta molhada. Eu gosto de usá-la porque ela preserva a tinta úmida por mais tempo. Essa mistura de tons de violeta, nós vamos pintar a pele do beholder. Vou usar um pincel número 2. Para pintar eu uso sempre os pincéis de pelo de Marta, no caso eu gosto dos pincéis da Tigre. Busque sempre colocar a tinta do meio da cerda para a ponta. Isso vai preservar o seu pincel por mais tempo. Outra coisa que também ajuda a preservar o pincel é você não bater com a ponta dele diretamente na miniatura, de maneira muito grosseira. Você sempre vai diluir um pouco a tinta antes de começar a usá-la, porque isso vai facilitar que você espalhe ela melhor pela miniatura. A gente sempre vai buscar espalhar a tinta o máximo possível, porque isso evita que qualquer detalhe acabe ficando perdido. A gente busca sempre pintar em mais de uma direção diferente para que cubra da melhor maneira possível o espaço que a gente precisa. É melhor você fazer 2 camadas finas, que fiquem homogêneas no resultado final, do que fazer uma única camada que fique grosseira demais. Agora nós vamos fazer uma mistura de um tom mais rosado para fazer o dry brush dessa miniatura. O dry brush basicamente é uma forma de fazer um highlight na miniatura. Ela não vai cobrir a miniatura como um todo,
ela vai fazer apenas um tom mais leve nas partes sobressalentes da miniatura. Para fazer o dry brush, você usa um pincel seco de cerdas normais, não precisam ser cerdas de pelo de Marta. Você vai pegar a tinta no limite das cerdas e tirar o excesso em um papel toalha. Quando quase não estiver mais saindo tinta, o seu pincel está pronto para uso. Eu costumo fazer os movimentos de cima para baixo e de baixo para cima, nas escamas, e nos tentáculos eu geralmente faço o dry brush apenas até o meio deles. Essa aqui é uma receita de wash. Esse é um wash caseiro muito bom, porque o resultado dele é ótimo e permite você de criar vários washes de cores diferentes. Nesse caso, nós vamos fazer um wash roxo escuro. Você mistura bem todos os ingredientes e para saber se ele está funcionando corretamente, você testa em uma miniatura comum antes de colocar no seu beholder. Ele vai estar funcionando se secar e ficar nas fissuras da miniatura. Eu uso pincéis também de cerdas sintéticas, nesse caso, já que o verniz costuma ressecar demais o pincel. Então eu não recomendo que você use seus pincéis de pelo de Marta para isso. Você pode colocar uma quantidade bem generosa no seu pincel e na hora de colocar na miniatura, você vai espalhar o wash por ela, porém você não vai ficar passando o pincel várias vezes no mesmo local, senão o wash vai sair do lugar que é para ele ficar e vai acabar dando um aspecto de manchado na sua miniatura. Você pode passar o wash por ela inteira. Eu senti que ele ainda ficou muito claro. Então, depois do wash ter secado completamente, eu passei uma camada de wash preto por cima. O wash preto que eu faço nunca fica escuro demais. Eu sempre tento deixá-lo em um tom de cinza médio, porque aí quando ele seca, ele não fica com um sombreamento muito escuro. Vou reforçar um pouco o dry brush, agora que ele vai ficar um pouco mais destacado. Com a lâmina de precisão, nós vamos tirar esse excesso entre os dentes. Muito cuidado para você não cortar uma parte da miniatura que você não quer e também para você não acabar se machucando, porque essa lâmina é muito afiada. Então atenção na hora de usá-la. Eu também aproveitei um pouco para afinar mais a ponta dos dentes, deixá-los mais afiados. Agora nós vamos fazer a mistura que vamos usar para a gengiva. Eu gosto sempre de criar tons novos.
E eu acho que é um bom treinamento para todo mundo, porque aí você expande a quantidade de cores que pode usar. Já com um pincel um pouco menor do que a gente usou para fazer a pele dele, no caso esse daqui já é o de número 1, nós já vamos começar a pintar a gengiva, tomando o máximo de cuidado para não sujar a parte roxa. Essa parte de dentro da boca é, sem dúvidas, a parte mais difícil do Beholder, na minha opinião, porque o pincel tem difícil acesso em alguns lugares, então é muito importante que você pinte a parte de dentro da boca antes de fazer os dentes. Com o pincel de número 0, a gente vai pintando os limites entre a gengiva e a pele do Beholder. Caso você acabe sujando alguma parte roxa, não tem problema, você consegue consertar depois. Misturando um pouco de preto ao roxo que nós usamos para a pele, a gente vai usar esse tom de conserto. Mas é bom evitá-lo ao máximo para não causar um estranhamento. Vamos passar a primeira camada de wash marrom e pintar a língua com um tom um pouco mais vivo do que o resto da gengiva. Isso vai dar um destaque maior para ela. Eu já percebi que a gengiva ficou um pouco clara demais, então eu vou escurecê-la usando alguns washes diferentes. Com o tom da gengiva, eu vou criar os primeiros highlights da língua. Se você achar que ficou um pouco grosseiro demais, você pode sempre afinar esses highlights usando a cor original da língua dele. É sempre bom você criar esse costume de saber como consertar alguma coisa quando achar que ela não ficou boa. Passamos um wash preto na parte de dentro da boca e estamos reforçando um pouco com o wash marrom a gengiva dele. Estou criando um primeiro highlight aqui com a cor da gengiva. Também aproveitei para reforçar os highlights da língua. Passei um wash roxo e estou reforçando um pouquinho mais o dry brush da pele do Beholder. Eu acho que agora eu consegui chegar no tom que eu queria. Passando mais uma camada de marrom. Caso o wash vá para a parte roxa, com ele ainda úmido, você pode pegar um pincel limpo, encostar no wash, que ele vai sugar essa parte que você não quer. Eu reforcei um pouco os highlights que eu tinha feito
mas eu ainda acho que essa cor não ficou muito boa. Com um tom um pouco amarronzado, eu escureci umas partes da gengiva e agora estou fazendo highlight com a cor da língua. Também aproveitei a cor original da língua para fazer os highlights dela agora, já que ela já está com um tom mais escuro do que no início. Eu acho que os tons mais escuros combinam melhor com a boca desse beholder. E o wash marrom dá um tom um pouco mais sujo para ela. Com um tom de bege médio, nós vamos começar a pintar os dentes, agora que a boca ficou pronta. Você vai pintar os dentes por completo e deixar uma cor o mais homogênea possível para os próximos passos. Pintando com cuidado, principalmente nos limites entre a gengiva e o dente. Com um tom de bege mais claro, nós vamos começar a clarear a ponta dos dentes do beholder. Depois disso, vamos passar o wash marrom na base dos dentes e assim nós vamos criar um degradê com 3 tons. Entre os tons que você fizer, você passa um pincel úmido nele, porque aí isso vai criar melhor o efeito do degradê. Agora nós vamos fazer o olho central. Começando pelo branco. Já vamos deixar o branco pronto. Com o vermelho vivo e um pincel bem fino, nós vamos fazer as veias do olho dele. E depois, com o branco, você afina as pontas das veias. Com o amarelo, nós vamos fazer um dry brush na parte laranja do olho. Faça os acertos necessários e com esses tons de laranja prontos, você pode fazer a pupila. E com o vermelho diluído, nós vamos criar um tom avermelhado ao branco. Os espinhos do beholder nós vamos fazer exatamente da mesma forma que fizemos os dentes. Aqui, como é uma área um pouco maior, fica mais fácil de mostrar o efeito do degradê. Pintando primeiro o bege claro e depois passando o pincel úmido. Percebe como fica um degradê mais sutil? Você não consegue ver claramente a diferença entre uma cor e outra. A mesma coisa serve para o wash. Inclusive, o wash é ainda mais fácil de trabalhar, já que ele demora um pouco mais para secar. Se você achar que ainda ficou muito claro na primeira camada, você escurece um pouco mais passando a segunda camada de wash. O importante é você conseguir criar o efeito do degradê e não deixar ele secar. Nas partes que você achar que ficaram sujas, você usa o mesmo roxo que você usou para consertar algumas partes da boca, para consertar essa base entre o espinho e a pele do beholder. Agora, nos olhos pequenos, nós começamos com o branco. É importante que você consiga deixar o branco bem homogêneo. E uma vez homogêneo, você começa a fazer os acertos entre o limite da pele e dos olhos, com um pincel mais fino. Você faz a bola um pouco mais grosseira e com o pincel mais fino você vai acertando os limites.
Com a íris pronta, você faz a pupila. E depois, com o laranja, você acerta para deixar a linha mais fina possível. Vamos colocar um durex também no limite entre a base e a parte transparente. Vamos fazer um aspecto de pedra. E depois passar um wash preto. Com o verniz vitral, você vai começar a dar um aspecto de molhado nas gengivas e nos olhos. Esse verniz vitral vai ser o segredo da parte plástica do olho. Você faz o conserto que você precisar fazer e passa o verniz dos dois lados. E depois você passa o preto nos limites do plástico. Estando seco, você pode encaixá-lo normalmente e reforça o verniz da parte de fora. Com agora o verniz fosco, você vai proteger a sua miniatura. É importante que você tome cuidado nessa hora para não passar o verniz fosco em cima do verniz vitral, porque senão isso tira o brilho dele. Passe a primeira camada de verniz, espalhe bem, não deixe nenhuma parte muito esbranquiçada, porque pode ser que na hora de secar ela fique manchada. Mas é só diluir bem o verniz e espalhá-lo bem também. Aguarde em torno de 6 a 12 horas para secar a primeira camada, para você poder fazer a segunda. E tá aí o resultado do Beholder. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários e me digam o que vocês gostariam que eu fizesse diferente para poder facilitar o aprendizado de vocês. É isso, pessoal. Uma boa pintura!